mexer. Mas, mais uma vez, bom dia a todos, professora Mauricéia, professora Elizabeth, a nossa querida Alcimara, ao Rafael, muito obrigada, né, por compartilhar conosco aí esse momento, nesse sábado pela manhã, mas é por um motivo nobre, que é ver aí, apreciar a defesa da Alcimara, né? Depois de toda essa luta por um tema tão complexo como o que ela escolheu. Alcimara, você vai ter de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição. Posteriormente, a professora Mauricéia fará as colocações dela, seguidas pela professora Elizabeth. Então, a partir de agora, 10h34, você pode iniciar a sua defesa. Olá, né? Bom dia, né, a todos, né? Eu agradeço, né, por ter aceitado, né, a participar, né, fazer parte da minha banca, né, para avaliação. E o trabalho tem, né, por um tema, né, bem complexo, assim como a professora falou, né? E eu sou Alcimara, a minha orientadora foi Daniele Coser, né? Não sei se a pronúncia é correta do nome dela é esse. E o tema do meu trabalho é assim, Disclosure Contábil Patrimonial de 2015 a 2022, né, do município de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, né? E a contabilidade, né, iniciando a introdução, a contabilidade desde 2008 ela tem passado por um processo de evolução, né? E essa evolução era para quê? Para convergir, né, as normas dos padrões internacionais, né? E assim, o setor público, muitos do setor público, eles têm enfrentado, né, alguns desafios, principalmente como, né, o uso de sistemas inadequados, a falta de pessoal capacitado, e essa evolução, né, ela começou a ter o quê? Uma perspectiva patrimonial que oferece aos usuários uma melhor condição, né, de controle sobre os atos, né, do governo, que é aquela questão da transparência, né, e ocasionando a participação social. E o controle social das finanças públicas, ela só ocorre, né, é possível quando o cidadão em si, ele tem acesso, né, uma informação clara, a uma informação meio objetiva, de fácil compreensão, né, porque não adianta nada eles colocarem informações, né, contábeis lá, que o cidadão não possa, né, fiscalizar, agir, né, da questão da fiscalização. E essas informações, elas podem ser bem explícitas e explicadas em notas explicativas, né, em sequência, né, dando continuidade no trabalho, teve o seguinte problema de pesquisa a ser resolvido. Qual o grau de evolução de disclosure do município de Jerônimo Monteiro? Face o quê? Aos cumprimentos contábeis, né, patrimoniais, estabelecido pelo plano de implantação dos procedimentos contábeis e o cumprimento de seus prazos, né? E para isso, eu tive, no caso, que ter o objetivo geral e o específico. O objetivo geral, ele consiste em quê? Em analisar se o município de Jerônimo Monteiro evidencia em seus balanços patrimoniais e demonstrações contábeis, né, das variações patrimoniais dos últimos 8 anos, que foi de 2015 a 2022, principalmente 2015 a 2022, porque 2015 foi um ano do plano, né, que foi implantado, que foi construído o plano. Por isso que eu peguei 2015 a 2022.
né, os procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos pelo plano de implantação dos procedimentos, né, e se respeitou os prazos estipulados por esse plano. O objetivo específico seria que apontar, né, o grau de disclosure dos procedimentos pesquisados, utilizados no modelo elaborado por Piscine, que foi um autor que ele fez uma pesquisa anteriormente, né, e ele também, ele criou, né, uma equação para descobrir, né, o grau de disclosure, né, dos procedimentos contábeis, e depois elaborar um ranking, né, entre os anos de recorte, que é 2015 a 2022, da pesquisa, e verificar principalmente se todas, né, as demonstrações possuíam notas explicativas, principalmente, né, ver a questão do viés qualitativo da informação. E, como referencial teórico, né, para ter base na pesquisa, a gente tem que ter um referencial teórico, né, e eu destaquei alguns pontos, né, importantes, que foi, antes de 1988, né, a contabilidade era controlada só com base na lei de 4.320, lá depois, em 1986, teve-se a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, esta que ela, né, ela cria normativos para os procedimentos contábeis, né, em 2000, teve a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, onde criou instrumentos para transparência da gestão fiscal. Em sequência, também, a criação do plano, né, aplicado ao setor público, aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês. Em 2014, criou o quê? O plano de contas, né, e também a implantação do SICONF. Após, teve o plano, né, o plano de contas, ele permitia que fazer os registros contábeis, né, principalmente com as questões das provisões, tal, e, em sequência, o que seria o disclosure, né? O disclosure seria, de acordo com Niane Gomes, né? É o quê? A qualidade das informações financeiras e econômicas sobre as operações, né? Como, né, são divulgadas essas informações contábeis. E o objeto do estudo foi o quê? O município de Jerônimo Monteiro, né? Uma pequena cidade, né, que se destaca, né, pelo seu ao potencial, né, de consumo elevado, e principalmente ele tem, né, algumas informações características, que é um dos maiores produtores de café, a sua área territorial é aproximadamente 162 quilômetros quadrados, ou seja, é uma área bem pequena, né, em vista de outros municípios. Ele tem, né, por prefeito, né, Sérgio Fonseca, que ele já está em seu segundo mandato, e uma questão bem importante é que o município de Jerônimo Monteiro, né, no plano de implantação, ele se enquadra no grupo dos municípios com até 50 mil habitantes, né, e depois, os métodos, os procedimentos seguidos foi um estudo quantitativo, né, através de revisão bibliográfica em artigos. Após, foi efetuado um checklist das verificações, né, dos procedimentos analisados na pesquisa, e aqui tem, né, foram detectados na minha pesquisa, que eram 20 contas principais, né, de acordo com o Piscine, porém, quando eu fiz a pesquisa, foi detectado mais 3 contas, né, essas aqui são as contas, né, do plano de contas, que foi verificadas. Após a equação que foi utilizada foi essa daqui, que é IDC, né, índice de disclosure, né, que significa a soma dos procedimentos dividido pelo total de procedimentos, que foram 23, vezes 100, foi uma equação bem simples. E sobre os resultados, aqui, identificação das notas explicativas. Foram identificados que nos 4 primeiros anos não teve nota explicativa, né? Nos outros 4 anos, sim. Depois, na tabela 2 aqui, foram detectados, olha só, detectados que no ano de 2015 iniciou com 43,5% e no ano de 2022, 65%, ou seja, teve um grande índice, né, de elevação do disclosure contábil, né, e você vê isso aqui no gráfico, né, que teve a evolução. Em sequência, criou-se aqui um plano de implantação, né, esse plano de implantação, deixa eu tentar abrir para vocês verem aqui, esse plano de implantação,
Vocês estão vendo? Sim, Sim. estamos vendo. Tá vendo? Esse plano de implantação, ele pretende o quê? Qual é a sua estratégia? Efetuar uma revisão dos demonstrativos contábeis. Quem que deveria fazer isso? Auditoria independente no local. Todos os locais seria a prefeitura. Por quê? Para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis e analisar o processo de convergência, né, aos padrões internacionais. E quando? Eu peguei 6 meses, né, que é dos próximos de janeiro a junho. Como? A gestão do município de Geraldo Monteiro, compreender que é imprescindível a contratação, né, da auditoria independente. Depois, qual a ação? Criar mecanismo de verificação de como está sendo realizada a divulgação das informações contábeis. Quem deveria fazer essa ação? A administração, o controle interno e os formuladores, né, na prefeitura. Para quê? Para a compreensão, né, do procedimento de implantação, de acordo com a secretaria, né, com a portaria do STN, que foi a portaria da implantação dos procedimentos contábeis, e do disclosure contábil, ou seja, a evidenciação, né, da contabilidade no município. Para quê? Reunir o controle interno, os profissionais contábeis e o chefe do Poder Executivo para discutirem, né, e rever a matriz de gerenciamento, né, do setor de contabilidade, após construir diagramas com o fluxo de serviços e suas demandas, realizar também encontros periódicos, né, para maior atenção. A ação, rever instrumentos de trabalho, sistemas, né, os sistemas adequados, e se fosse um pessoal capacitado, quem deveria fazer? A Secretaria Municipal e o Planejamento, Secretaria Municipal de Planejamento e o Gabinete, na Prefeitura, para captar e tratar o quê? Todos os dados, né, de forma precisa e tecnológica, porque com a tecnologia, com certeza, melhorar a atuação da administração. E para quê? Como? Efetuando conferências das ferramentas digitais, programas, aplicativos, né? E realizar treinamentos dos profissionais para a utilização dos instrumentos de registros contábeis. E, por fim, analisar a conduta, né? Qual a ação? Analisar a conduta do profissional contábil. Quem deveria fazer isso? A Secretaria Municipal de Administração, na Prefeitura. Para quê? Para se verificar se o profissional contábil tem aplicado, principalmente, continuamente, né, os princípios éticos, que é a integridade e a objetividade, e efetuar, para quê? Como, né, que deveria fazer isso? Efetuando avaliações contínuas, com o intuito da apuração de indícios de infração à conduta ética, né? Em sequência, a conclusão, né? Verificou que o município de Geraldo Monteiro tem, né, graduado, né, um crescimento graduado, né, comparando de 2015 a 2022. Nesse estudo, teve base a pesquisa de Piscine, onde foram detectados 3 contas contábeis com a evidenciação de mais 3 procedimentos, né, que ele era 20, para minha pesquisa constatou 23, e por meio daquela equação foi, né, verificado também que teve um procedimento que desde 2015 a 2018, ou seja, um período de 8 anos, não foi evidenciado. Foi o quê? O registro dos intangíveis, né? E por isso que não atendeu, atendeu parcialmente, né? Mas teve nesse procedimento 15 não atendeu nenhum dos registros, né? Por isso que o plano de implantação, né, assim como foi criado, né, para resolver esse problema. Será que realmente o município não tem esse intangível para registrar? Será que não? Será que tem a omissão do contador? Será que tem a omissão da parte da prefeitura? É por isso que o plano de intervenção foi construído por base nas conclusões obtidas, né? Como esse trabalho, né, contribuiu para conhecimento, né, e a criação desse plano de intervenção, né? Como eu só havia trabalhado, né, no setor privado, eu não fazia ideia de como funcionava o setor público, né? E então, em 2022, né, eu iniciei como servidora, né, no Hospital de Geraldo Monteiro, e além de ter iniciado, os colegas de trabalho falaram, né, sobre o curso da pós que tinha aberto. Aí eu falei assim, mas eu não tenho chance nenhuma de entrar. Aí eles falaram assim, faça, que você, quem sabe? Eu fiquei lá depois dos 40, mas chamando o suplente, eu fui e entrei, né, graças a Deus.
Aí eu sou formada em contabilidade e busquei também criar um plano que pudesse contribuir para a minha área, né? Principalmente na questão de evidenciação contábil, ou seja, o disclosure contábil, transparência, né? Questão de controle social. E o curso trouxe possibilidades? Ó, que se trouxe. Por quê? Sinceramente, abriu o meu leque de conhecimento. Comecei a prestar concurso público, principalmente na minha área, né, de contador, né? Fui capaz de aperfeiçoar o que fazia, né, no meu ambiente de trabalho, né, sobre o controle, prazos, cumprimentos, a questão, né, do orçamento público. Obtive a oportunidade de ser contadora da unidade onde eu trabalho em novembro, né, recente, e com a prestação de concurso público, passei em 26º lugar em classificação geral de ser contadora do CREA Espírito Santo esse ano, né? O resultado foi homologado em 24 de novembro, e agora só, né, nesse período de 2 anos, quem sabe eu entro lá para dentro, né, para trabalhar. Eu falo para vocês, não foi fácil, mas a persistência, a constância, né? A gente tem que seguir em frente porque ela é crucial para nós alcançar nossos objetivos, né? Meninas, pessoal, é isso que é o meu trabalho, né? Agradeço, né, a atenção de vocês, né? E espero que tenham entendido. Alcimara, depois que eu vi a figurinha e a sua, sabe? Eu até fiquei empolgada aqui do lado de cá. Parabéns pela aprovação, viu? Sim, Muito feliz por você, né? Por essa conquista. E sim. vamos ouvir agora os acréscimos, as considerações da professora Mauricéia. Tá bom. Bom dia a todos, bom dia, Alcimara. Bom dia. Primeiramente, agradecer à professora Daniele pelo convite. Foi um prazer, está sendo um prazer participar dessa banca. E quero parabenizá-la pela aprovação no concurso. Como é Obrigada. empolgante, né, essa É, aprovação, a gente conseguir pensar um objetivo e conseguir. Então, eu fico muito feliz e que dê tudo certo, que você consiga ingressar, né? sim. E aí você lá vai aplicar os conhecimentos que você E- teve aqui, a sua experiência na pós. Parabéns pela sua apresentação, você foi muito clara, estava muito segura. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho relevante, de uma escrita muito boa, assim, uma escrita, mesmo em se tratando de contabilidade, que aí mesmo você sendo contador, você sabe, geralmente é um assunto pesado, é um assunto cansativo, você trouxe leveza no texto, então Sim. parabéns por essa façanha, né? Transformar a contabilidade em algo mais leve. As minhas contribuições aqui têm o objetivo assim de lapidar o seu trabalho que está muito bom, tá? Eu gostei muito da escrita dele, como eu já falei, foi assim perfeitamente possível compreender. Travou. Oi, melhorou? Aham, Conseguiu ouvir? Tá ouvindo? Ótimo. sim. Então, do assunto que você vem tratando, né? Então, parabéns mesmo. Durante o texto, eu observei, assim, em termos geral, falando em termos geral de formatação, alguns detalhes na citação dos autores. Às vezes você faz a citação e você coloca o ponto antes da citação do autor, né? Então são assim, são pequenos detalhes que você fazendo uma revisão geral, você consegue acertar. Em relação ao objetivo geral, eu tenho só observação lá na página 2. Você diz o seguinte: analisar se o município de Jerônimo Monteiro
Evidencie em seus balanços patrimoniais e demonstrações das variações patrimoniais dos últimos 8 anos, os procedimentos contábeis patrimoniais estabelecidos no PPC, né? CP. Uhum. E se respeitou os prazos estipulados para esse. Então, o que você fez aqui? Você colocou 2 objetivos em um. Então, o que eu sugiro? O objetivo geral, ele é único. Vamos dizer que ele é o caminho, é o direcionamento do seu trabalho, é aquilo que você vai perseguir ao longo de todo o trabalho. Então, eu sugiro que você mantenha a parte inicial do objetivo, que aí isso é retratado muito bem durante o seu trabalho, e essa parte final, o respeitou os prazos estipulados por esse, você transforme num objetivo específico, tá? Deixe um objetivo geral único e esse, em relação aos prazos, você transforme num objetivo específico. Além disso, no seu referencial teórico, o seu capítulo do referencial teórico, o título referencial teórico, ele vem introduzindo uma seção. Então, logo em seguida, é recomendado que se tenha um título. E aí você já começa logo com o texto. Então, eu recomendo que você insira um título inicialmente. Então, deixe o introdutor da sessão, que é referencial teórico, mas você coloque um título iniciando aí esse referencial. Uma outra coisa, eu observei em alguns momentos, você termina a frase e você começa a próxima frase com um conector. Isso quer dizer que ou a frase não havia terminado, ou havia uma necessidade de reajustar a escrita. E você faz isso algumas vezes. É normal isso acontecer, não é um problema, mas você precisa alinhar, porque na norma culta e na escrita científica a gente precisa ter esse cuidado. Então, fazer uma revisão na pontuação ao longo do seu texto, tá bom? Porque em alguns locais a gente consegue compreender, em outros isso pode trazer uma dupla interpretação e não é confortável para o leitor e nem é bom para você enquanto autora, né? Acaba aí atrapalhando a compreensão do texto. E seu texto está tão bom, está tão bem escrito, que esses pequenos ajustes são necessários para ficar mais claro ainda. Vamos ver, vamos avançar um pouquinho mais. Você traz muito bem, você vem descrevendo ponto a ponto, cada parte do referencial com uma literatura atual, você explica os procedimentos, então assim, você permite que o leitor compreenda do que está sendo tratado ali no texto. Então ficou muito bom, depois você descreve o município de Jerônimo Monteiro, e aí nós entramos na metodologia, a sua metodologia ficou muito bem escrita, você se preocupou com a questão técnica, e aí você vem trazendo, por exemplo, você traz o quadro 1, que vem explicando os procedimentos que serão analisados, então isso é importantíssimo. Você coloca os anexos, né, como que o leitor vai fazer a comparação, onde ele pode obter as informações. Depois você vem trazendo no quadro 2 o mecanismo de identificação dos procedimentos, com os códigos contábeis. Isso, assim, eu achei formidável, porque uma pessoa que não é contadora, mas que tem a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o tema, ela bate o olho aqui, ela consegue se achar, ela consegue compreender. Então, esse cuidado seu em trazer isso dentro da metodologia foi muito bom, tá? Enriqueceu muito o seu trabalho. E aí você traz a fórmula, no que você se baseou
para obter os resultados que você demonstrou, e traz também baseado em qual autor. Então a gente sabe que você não tirou isso de qualquer lugar, tem um autor que embasa a sua equação, a sua análise do grau. E nos resultados e discussões você vai fazendo uma discussão leve sobre os resultados, mas que a gente consegue compreender. Quando você traz aí a tabela 1, a identificação de uso das notas explicativas, eu achei isso formidável para a gente compreender o processo. Depois você vai trazendo a análise do balanço. Depois você vem trazendo alguns gráficos mostrando visualmente como foi a evolução das análises que você se propôs a fazer. E a conclusão você conseguiu trazer, você conseguiu fechar dentro desse universo, que não é um universo simples. O tema que você escolheu, Alcimara, não é um tema simples da contabilidade, mas você conseguiu transformá-lo em algo compreensível e conseguiu fechar na sua conclusão o raciocínio do seu trabalho. Tá? E aí nós vamos para o plano de intervenção, que eu falo que é o coração do trabalho. Então, algumas considerações, você coloca aqui os itens do plano de intervenção e você vem explicando, você traz uma segunda linha explicando cada um deles. Não é necessário isso, tá? Você pode retirar. Ele foi no modelo para vocês com uma forma de explicar, mas aqui não precisa, não é necessário. E eu fiz, dentre todas as ações, achei muito pertinente as ações propostas por você. Mostra que você conhece tanto o tema quanto a realidade do local, do município onde você escolheu realizar o trabalho. Então, a minha observação é só em relação ao quem. O quem, ele é uma pessoa única. É uma pessoa, e aqui a gente pede ao aluno para estar colocando o cargo, né? Mas se você for fazer dentro de uma empresa, você já coloca o nome da pessoa que ocupe aquele cargo. Mas aqui, como não é possível, mas você precisa definir uma única pessoa, um único cargo responsável. Então, por exemplo, a primeira ação, você fez corretamente, você colocou que tem que ser uma auditoria independente. Concordo com você. Principalmente quando trata-se desses índices, é necessário que seja uma auditoria independente. Às vezes o auditor do município não dá conta por si só de fazê-lo, né? Agora, na segunda ação, você coloca como quem a administração, o controle interno e os formuladores. Não é possível ficar dessa forma. Você precisa, dentre esses atores, identificar um único, que será o responsável. É aquela pessoa que vai direcionar os outros envolvidos, vai colocar em alguns momentos a mão na massa para resolver a situação, para resolver algum problema, e que vai também ser cobrada pela execução ou não dessa ação. Então, aqui na ação 2, 3 e 4, você precisa redefinir. Aí você verifica depois, senta junto com a professora Daniele para verificar qual é o melhor ator, né? E aí com a sua experiência também conhecendo, qual é o melhor ator que vai poder ser colocado aqui nesse quem. Deixa eu ver. E não precisa, no plano de intervenção, não precisa colocar a fonte, porque o plano, ele é um instrumento estratégico de planejamento. Então, já se subentende-se que ele foi realizado pela pessoa responsável pelo trabalho, pela proposta. Então, não precisa colocar a fonte, tá? Você pode retirá-la. No mais uma vez, parabéns a você pelo trabalho e parabéns à professora Daniele pela orientação, pelo processo de orientação. Obrigada. Obrigada. Professora Elizabeth,
Sinta-se à vontade para fazer suas considerações. Obrigada, Dani. Então, vamos lá. Alcimara. Primeiro, quero te parabenizar pela sua apresentação. Você realmente estava muito segura, muito clara na sua apresentação. Obrigada. Percebe-se que você tem conhecimento acerca do que você está falando, e isso é muito importante. Para mim, é o mais importante, saber do que se fala, do que se está sugerindo. Deixa eu só trocar meu computador de lugar para eu poder falar o que eu quero falar para você. Eu vou começar pela introdução, tá bom? Pelo título, não pela introdução, desculpa. Olha o seu título. É disclosure que fala? Como que é Disclose. Disclose. Disclosure. Contábil e patrimonial. Aí você usa de 2015 a 2022. Não tem necessidade de você colocar essa limitação de tempo ali, porque lá dentro do texto você vai deixar isso muito claro. Então, eu acho que você pode suprimir essa parte ali, que você trata muito bem dentro do texto, mas é sugestão, tá? Depois você vai ver com a Dani. Sua introdução está muito bem escrita, é uma escrita leve, alguns acertinhos de verbo, de palavrinhas, mas isso é normal. Eu fui pontuando no texto para você, então, por causa disso, eu não vou ficar falando todas. Depois eu mando o texto e você vai ver. Mas são coisas simples. Concordo com a fala da Mauri sobre o seu objetivo geral. E aí eu tive uma outra ideia, mas fazer o que ela falou dá certo e é excelente, transformar em um objetivo, ou fazer o que eu vou propor, qualquer um dos dois dá certo. Você tirar ali, ó, e se respeitou, você colocou, então isso é um verbo. Se você transformar isso em respeitando, essa palavra deixa de ser verbo. Então, quando você tira ela do poder do verbo, aí ela pode complementar a sua ideia. Mas uma coisa ou outra, tá bom? Você pode ver qual que você acha melhor para você fazer a adaptação. A introdução tá bem, tá ótima. Eu só sugiro tirar o último parágrafo, porque é um plano de intervenção e você vem discorrendo sobre cada tópico, você vai dizer abaixo, não há essa necessidade. Ah, mas se eu deixar, Beth, não vai fazer mal nenhum, mas por ser um plano de intervenção, não é característica de conter. Seu referencial teórico muito bem escrito, muito bem fundamentado, você diz a que veio, não tenho o que falar, a não ser, é claro, alguns ajustes dentro de questões gramaticais, pontuações que a Mauriceia já falou, tá ótimo. Aqui, deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Você fala assim, ó, lá quando você considera o local do município com a vizinhança, você fala assim, considerado local de baixa influência nos municípios vizinhos, Jerônimo Monteiro fica perto da cidade de Cachoeiros e de Itapemirim. Mas ela só fica perto dessa cidade. Quais são as divisas? Talvez não seria bom você especificar melhor isso, que parece que é um lugarzinho perdido lá e só tem essa cidade perto. Sua área territorial, aí você fala, né? Aí, ó, aí depois que você fala isso, você fala, sua área territorial é de 161 mil. Nós entendemos que é a área territorial de Jerônimo Monteiro, mas como você terminou falando de Cachoeiro de Itapemirim, isso fica dúbio. De repente, o leitor pode achar que qual dos dois ela está falando? Então, é bom você justificar isso aqui. Vamos lá.
A metodologia sua também está muito bem feita, eu só senti falta de você fundamentar, porque você faz bem, bem fechadinho, né? Você diz que a pesquisa quanto aos objetivos, ela é descritiva, quanto aos procedimentos, ela é documental, está muito bem escrito, mas eu senti falta de você dizer qual é o teórico que fala que é uma pesquisa descritiva. Qual é o teórico que fala o que é uma pesquisa documental? O que eles dizem sobre isso, né? Como que eles conceituam esse tipo de pesquisa? Por que eu estou te falando isso? Porque seu texto está muito bom, seu texto está maravilhoso, então cabe você colocar aqui, sabe lá, se um dia você publica, se publicar, já está redondinho. Depois você, mais para baixo, um pouquinho antes do quadro 1, no último parágrafo, você fala assim, olha, depois da palavra patrimonial, eu vou ler o parágrafo todo para você entender. Foi realizado um checklist de verificações estruturado com base nos procedimentos do PIPC, eu acho que não tem a pronúncia, né? Resultando no desmembramento de 20 contas principais de natureza patrimonial. Ok. Aí, olha o que você diz. No estudo de Piscine e em 3 contas da mesma natureza evidenciadas nas demonstrações contábeis anuais. Ficou confuso, porque você botou um ponto e vírgula, eu não consegui entender o que realmente você queria fazer lá, e então eu acho que está faltando alguma coisa para você conectar melhor a ideia, tá? E antes de você apresentar o quadro, eu sugiro você escrever um parágrafo pequenininho, falando que você vai apresentar esse quadro logo abaixo, porque o quadro ficou excelente, e eu acho que seria importante você fazer isso. Tá ótimo o seu quadro. Quando você apresenta também o quadro 2, concordo com a Mauricéia, a gente consegue entender melhor o que você está falando dessas questões, porque quem não trabalha com isso, quem não é um contador, vai ter dificuldade, mas você facilita isso para a pessoa, para o leitor, isso então ficou maravilhoso. Você trabalha aqui depois com a sigla FIMBRA, mas em momento nenhum você explicou o que é FIMBRA. Então, eu sugiro que você explique antes dela o que é. Os resultados e as discussões também, você foi muito feliz na sua apresentação dos seus resultados. Tem uma linha do parágrafo que ela não está justificada, é a última antes da página que tem a tabela, então depois você dá uma olhadinha nisso. E agora eu vou me ater na tabela 1, queria que você desse uma olhadinha, por quê? Você apresenta ela como uma tabela, você estrutura ela como uma tabela, porque a tabela ela é estruturada aberta dos lados, a estrutura dela é exatamente assim, só que isso não é uma tabela, isso é um quadro. Por que é um quadro? Porque a tabela, ela traz dados quantitativos e não explicativos, e aqui você só tem explicações, né? Descrição, a data, você não tem parametrização de percentual, de quantidade, de diferença de resultado, então eu peço que você ajuste, coloque que é um quadro, não é uma tabela, e feche as laterais para formar um quadro mesmo, tá bom? Aí vamos ver mais para baixo, você explica a tabela, que é um quadro, não é tabela. Vamos lá na tabela 2. Olha lá a tabela 2. Aqui é uma tabela, tá vendo? Aqui sim, aqui aí você transforma, né? Tabela 1, não é tabela 2. Aqui tá certinho, é uma tabela. Deixa eu ver mais o que. Só um minutinho, tá bom?
E quando a pessoa quer mexer com o mouse, que é do outro computador, no que... Jesus. O seu gráfico, vai lá no seu gráfico 1, que agora vai ser gráfico 2, tá? Você está lembrando de tudo isso, que você vai ter que mexer, que você vai... Ah, não, não, lá é quadro, desculpa, tá certo. Gráfico 1, você coloca o título nele, mas você está vendo que por dentro, ó, ficou de novo o título, aí eu sugiro que você tire esse título de dentro, deixa só por fora. Fica mais visualmente melhor. Agora, vai ali no parágrafo que você começa assim, em sua investigação, achou? Então, lá onde que, depois do PCASP, Ficasse. PCASP, assim, lê mesmo, Isso. né? PCASP, que indicasse a utilização de procedimentos de registro dos intangíveis. Agora eu vou ler a frase. Acrescenta-se que ficou evidenciado, acerca dos procedimentos, obrigações de empréstimos, financiamentos e obrigações contratuais imobiliárias, investimentos permanentes e bens móveis e imóveis, a utilização parcial dos procedimentos. Eu achei estranho, eu achei meio confuso. Eu não sei se é porque ficou muito grande a frase, e eu queria que você desse uma revisada para ver se é isso mesmo, que na hora que eu li, eu achei ela meio confusa. A conclusão está ótima, bem fechadinha. Lá na conclusão, o penúltimo parágrafo, finalzinho, você fala assim, visando aprimorar as relações públicas e a transparência democrática. Mas de onde? Você tem que concluir, tá bom? Só fazer a conclusão da frase. E eu concordo com tudo também que a Mauricéia pontuou para você lá no seu anexo. Retirar aquela primeira linha todinha, logo abaixo das perguntinhas, não tem necessidade delas aparecerem. No primeiro ponto, lá no como, eu considero que aqui a gestão do município, você tem que explicar como é esse cômodo, como eu não entendi essa explicação, eu não vejo, não percebi ela como o como realmente, e do mais, o que eu não vou repetir, porque são exatamente as mesmas coisas. É isso, quero te parabenizar, eu achei seu trabalho muito bom, muito bem escrito, tem leveza, tem pertinência, e quem lê percebe que quem está escrevendo sabe do que está falando e para que veio, está dizendo para que veio. E parabéns pela sua aprovação, pelas suas conquistas, é assim mesmo, né? Que você obtém ainda mais sucesso, porque você é novinha, eu estou vendo. Tá bom? É isso. Obrigada. Alcimara, agora você aguarde um momento para que as avaliadoras possam deliberar. Tá ok. Pode deixar.
Vamos aguardar a professora Elizabeth voltar. Vamos lá, então. Alcimara. Alcimara, ao deliberar, as avaliadoras chegaram a algumas conclusões. Primeira conclusão, que você está aprovada. Segunda conclusão, que seu trabalho está muito bom. Claro que ele pode melhorar, principalmente com as recomendações que nós faremos, né, posteriormente, que as professoras colocaram, inclusive sendo digno de publicação, Alcimara. Olha isso, Alcimara! Para o seu currículo recém-concursada, menina! Você está com tudo, esse ano foi seu, hein? E terceira conclusão que você tirou pelo seu trabalho, né? Pela discussão, o plano proposto, você obteve a pontuação de 95 pontos. Ô, Simara, a notícia é boa demais. Ai, ótimo. Perfeito. Professora Mauricé e professora Elizabeth, se quiserem fazer considerações, sintam-se à vontade. Bom, Alcimara, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Que você tenha aí um futuro brilhante como gestora pública, está aí já construído degrau por degrau, e é assim mesmo, é assim que nós começamos, e que você seja, de fato, uma gestora pública humana, que respeite as regras, principalmente as regras contábeis, né? Onde um zero faz diferença. E que Deus abençoe a sua caminhada aí. Foi um prazer participar da sua banca. Parabéns à professora Daniele pela orientação. A gente sabe que não deve ter sido fácil, porque a área da professora Daniele é na área de direito. Travou aqui para mim. Está travado, Malvi. Voltou, gente? Não, ainda não. Voltou. Então, que a gente sabe que contabilidade é um arrepio até para quem é administrador, imagine para quem é da área de direito. Então, parabéns, professora Daniele, por ter enfrentado esse desafio e ter conduzido aí a Alcimara nesse caminho que ela também construiu tão bem. Muito obrigada pelo convite e parabéns às duas. Obrigada. Pois é, Alcimar, o ano foi seu mesmo, então, né? Você está fechando com chave de ouro, não precisa de presente de Papai Noel, você já ganhou, então não escreva cartinha para ele, tá bom por hora, deixa para o ano que vem, Sim. não é? E dizer assim que eu, especialmente, quando eu leio um texto, quando eu sou convidada para uma banca, muito mais do que avaliar, eu aprendo. E aprendi muito, eu não sou da área, sou leiga, mas pelo seu texto a gente lê, a gente consegue entender com muita facilidade, você tem uma escrita muito pertinente, muito leve, e o que eu posso te dizer é que você continue assim, você, como eu já disse, parece ser uma menina muito nova, tem uma vida toda pela frente, então dê o seu melhor, porque a gente já percebe que você é dedicada e dá o seu melhor. Então, isso para mim, um sábado principalmente, a gente trabalhando, isso é gratificante mesmo. Muito obrigada por esse presente também, tá bom? E sucesso. E Dani, parabéns, você merece também, né? É muito gratificante ter um aluno assim, tá bom? Parabéns. Alcimara. Oi.
Mais uma vez, parabéns, viu? Tá bom. Obrigada. Encerramos por Valeu a aqui. luta. A luta é sempre válida, né? Sim. Ou pela vitória, ou pelo aprendizado, mas ela é sempre válida, viu? E eu acho, eu tenho até medo, mas se você pedir alguma coisa para Papai Noel, eu acho que você vai ganhar, viu? A Menina, Beth falou assim: não precisa pedir, não, mas. esse só é o terceiro, porque eu passei anteontem na prova de carro, ontem na prova de moto e hoje. Menina! Então, Então, coloque aí. Alcimara, deixa para mim os pedidos, para mim e Boa! para as Também meninas. Então, 2023, de fato, está sendo o seu ano, viu? Tá certo. Parabéns mais uma vez, e nós encerramos aqui a banca da aluna Alcimara Mafra. Tchau. Tchau.